5 dicas para cultivar suculentas. A primeira dica é a terra. A terra tem que ser muito porosa e drenante, pois a maioria das suculentas não são do Brasil. E lá nos seus habitats naturais, a terra é bem porosa e não é tão úmida. A terra é um pouco mais seca, então por isso que precisa ter uma terra muito porosa e drenante. E nessa terra aqui, das minhas suculentas aqui na chácara, tem carvão, tem uma terra normal com adubo de galinha e esterco, e tem a areia. Tem areia aqui. E daí eu misturo tudo para formar o substrato. Para você saber que a terra será bem drenante, você pega e espreme assim na mão. Se ela não fazer uma bolinha, né? Se ela não fazer a bolinha e dissolver bem, é porque é bem drenosa, bem porosa. A segunda dica é sobre deixar o vaso bonito, o vaso cheio. Então, esse daqui é o Francisco Baldi. Ele está nesse pneu e tinha muito pouco dele. Então eu usei essa dica e encheu. Não está tão grande assim, mas ele vai encher muito mais ainda. E eu vou continuar usando essa dica até ele encher. Tá bem grandinho até, mas ele vai encher muito mais. Então a segunda dica, você olha aqui bem na planta, você começa a tirar umas folhas, ó. E para tirar folha de um lado pro outro, daí sai. Daí a gema de brotação tem que estar bem inteirinha, não tá focando. A gema de brotação tem que estar bem, ó, inteirinha, não pode quebrar. E daí você deixa a folha tipo na terra assim, na terra, ou no seu próprio vaso, onde você quer, nesse pneu. Daí você deixa a folhinha, ó, assim. Você encosta no substrato. E daí vai criar uma mudinha como essa, que é de folha. Deixa eu ver se tem uma aqui. Aqui, ó. Achei. Essa daqui é uma folha que eu deixei aqui na terra, ó. E criou uma mudinha. Então essa é a dica para encher o vaso. Você pode depenar, né? Depenar a sua suculenta. Assim, de um lado para o outro. E daí sai a folhinha. E aí você colocar no substrato que vai encher. Então essa é uma dica para encher bem o vaso. E daí, para encher muito mais, você é só decapitar também. Você pode decapitar a planta aqui, cortando. Daí você corta e já planta. Você não precisa esperar, porque eu não espero. Eu não deixo cicatrizar. Eu só corto e planto na terra. Daí enfia e vai crescendo muito mais. Essa daqui foi a dica que eu usei para esse pneu. Eu podo, eu corto e daí eu planto. Daí cresce muito mais. A terceira dica é sobre a drenagem. Qualquer vaso de suculenta, você precisa de uma drenagem. Esse daqui é um vasinho que eu achei, né? Daí eu vou reciclar ele. Então eu coloquei uma drenagem aqui. Você pode colocar pedra, pode colocar brita, pode colocar argila expandida. Até uma certa quantia, que você não consegue mais ver os furos do vaso. Aqui nesse vaso tem furo, ó. Eu reciclei, e daí eu fiz o furo. Então aqui eu vou plantar uma suculenta e eu coloquei a drenagem. Então a terceira dica é a drenagem. Qualquer vaso de suculenta você tem que colocar uma drenagem. Pedra, pode ser qualquer coisa que seja grande, tipo pedaço de telha. Qualquer coisa que cubra o furo, e daí você coloca a terra e planta sua suculenta. Então quando chover, você regar, vai cair a água e a água não vai ficar empoçada aqui em cima. Porque a suculenta ela não gosta de água empoçada em cima. Então tem que ser bem drenável e bem poroso a terra. E tem que ter a drenagem para a água já cair e não ficar aqui em cima. Senão essa suculenta apodrece. A quarta dica é sobre o adubo. Se você quiser ter uma suculenta grande e bonita, você vai precisar de um adubo. Então aqui na chácara, né, eu uso o esterco de galinha, pode ser de cavalo também, que é muito bom. Galinha, qualquer animal que tem esterco, né?
Então eu uso esterco aqui de galinha para as suculentas crescerem muito bonitas, porque elas precisam de um nutriente muito a mais, né, que tem na terra. Então aqui eu uso esterco de galinha para as suculentas aqui da chácara. Então aqui aqui tem galinha, né? Então eu uso o esterco de galinha. Então essa é a quarta dica para ter muitas suculentas e encher o vaso também. E a quinta dica é o sol. Tá vendo que essa suculenta ela não está estiolada e ela está bem estressada. Então isso é o sol. O sol para a suculenta é vida, porque o sol precisa, a suculenta precisa do sol, entendeu? Então a quinta dica é a dica mais importante, porque a maioria das suculentas, 90% das suculentas são de sol, mas tem também a de sombra, né? Daí você vai ter que pesquisar para saber qual é de sombra e qual é de sol, mas a maioria é de sol. Então, a mais importante é o sol para as suculentas. Você tem que colocar pelo menos 6 a 4 horas de sol por dia na sua suculenta. Então, essa é a quinta dica para a sua suculenta ficar muito linda e muito bonita. Crescer muito, muito mesmo. Então é o sol. Você precisa ter 4 a 6 horas de sol por dia na sua suculenta para ela ficar estressada e linda como essa Jade.